Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, eu sou designer gráfico e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é reunião, cara. Como que você se porta numa reunião, como que você conduz uma reunião, pra que serve a porcaria de uma reunião? E aí, Rafael, sandália ou sapatênis? Fala pra mim. Cara, descalço. Eu sou chinelinha havaiana sempre, tá ligado? Sempre. Shopping ou cowork? Então beleza, hoje estamos com a presença do Thiago Souza. Fala, galera. E o Matheus Furtado. E aí, pessoal, tamo junto e vamos lá. Então corta pra vinheta e vambora. Partiu. Fechou. Então hoje, bora falar sobre reunião. Cara, eu quero que vocês contem todos os assuntos, comente todos os assuntos relacionados à reunião, beleza? Então, aí tu já pegou, cara, chegou chegando, né? Eu já cheguei chegando e eu quero saber qual que é a principal diferença que vocês vê hoje da reunião presencial de uma reunião online. Quem quiser aí, já chega chegando também. Cara, isso é tendencioso. Tipo assim, no caso, a diferença entre reunião que eu vejo, assim, a maior, né? Principalmente digamos assim, o menor uso da linguagem interpessoal, né? Tipo assim, da linguagem corporal que a gente utiliza numa negociação e tudo mais, toda aquela questão que é um pouco mais selva de pedra quando a gente tá numa reunião presencial, né? Uhum. Mas, tirando isso, eu não acho que muda muito, não. É mais uma questão de fatores externos mesmo, que na reunião online a gente tem menos fatores externos, né? A gente tá ali mais centrado na pauta, no assunto, tem menos distrações do que uma reunião presencial, porque você tem toda aquela questão de ir, enfim. Mas hoje também tem a questão de muita gente estar em home office e o home office prejudicar a reunião, não? Não, Você assim... tá aqui do nada, aparece um menino aqui no meio da reunião, invade a parada. Alguém liga a furadeira do lado aqui, ó. A furadeira do vizinho, Nossa, tá ligado? Não, é eu que o diga, né? Eu tô falando que às vezes tentando gravar um stories, aí o cara tá na minha cabeça, buf. Na obra do lado. Uma porra de uma construção aqui do lado. Mas, cara, é isso, você tocou num contexto interessante, que é um contexto que eu não vivo, né? Minha casa, ela é bastante silenciosa na realidade, né? Uhum. Então, eu não tenho essa parada de filho, de gritaria, que no máximo realmente a construção tem esses empecilhos que, mais uma vez, eu não tinha pensado por esse lado. E é outra diferença aí que pode vir a atrapalhar alguns, mas ser uma questão tranquila para outros. Tem esses fatores externos aí porque também. numa reunião presencial, antes da pandemia e tal, rolava muito você marcar num café, você marcar num shopping, marcar num coworking, né? Fazer reunião nesses locais assim que é próprio para reunião mesmo, pelo menos já é um ambiente que não tem tanta interferência. E aí rola aquele lance que você falou, que é postura corporal, é a firmeza no aperto de mão, tá ligado? Isso diz muita coisa. Isso ajuda. A sua postura, tudo. Se você tá presente na reunião, porque né, às vezes também você tá lá, o cara tá ouvindo, e você começa a ficar disperso e viajar na maionese nos pensamentos. Então você tá presente ali, entendendo, focado no que o cara tá dizendo e tal, e reagindo, né? Não só verbalmente, mas reagindo com a postura também. Isso faz muita diferença. No digital, você corta algumas dessas coisas, né? Tipo, você não tem mais o aperto de mão ali, entendeu? Você não tem mais aquela coisa toda. Proximidade. Apesar de ter a atenção. É o que eu falei da questão da linguagem corporal, da relação interpessoal que a gente tem um pouco mais próxima e tudo mais. A gente não tem isso no online, como eu tinha dito. Mas eu acho que assim, a reunião presencial, eu acho que, sabe, para chegar nesse ponto de fazer reunião presencial, você já tem que ter feito uma pré-reunião que seja online, porque assim, eu acho meio desnecessário às vezes você ir no lugar fazer uma reunião sem você ter muita certeza. Às vezes você pode estar fazendo uma perda de tempo, saca? Porque você vai encontrar com um cliente e chega lá, tipo, às vezes nem vai fechar, às vezes não é um negócio tão interessante, às vezes, por exemplo, e o pior, assim, que eu acho de reunião presencial, até de reunião em si, que às vezes a gente deixa muita coisa passar. Você tem que ser muito atencioso quando você marca uma reunião, porque qualquer coisa que for falado ali, a pessoa pode te cobrar depois, que ela falou, não, eu te falei isso na reunião, cara. Isso aí, tipo, a gente conversou, sabe? Então, assim, muito né? foda esse negócio de reunião, porque você tem que ser atento. Você não pode deixar passar uma pulga, assim, você tem que firmar. Tem a galera que faz escreve. É porque na reunião online, você tá mais à mão, você já tá no computador, é mais fácil ir tomando nota enquanto o cara tá falando, né? Você põe pra gravar. Agora, você põe pra gravar e tal, e tudo. Agora, na reunião presencial, putz, você tá tomando nota no computador, o cara fica
gera aquela relação de falar, cara, mano, eu quero conversar com você, você tá olhando pra uma tela, saca? Olha pra mim. Eu tô falando com o escrivão agora? É tipo isso. Não, exatamente, cara. Assim, eu acho que, tipo, na reunião presencial você precisa ser muito mais esperto, né? Exatamente porque você precisa ter muito mais o timing na hora de anotar as coisas, porque, né, pode acabar ficando chato. Tipo, eu tô falando com um terapeuta, né? O cara tá falando, você tá anotando o tempo todo. Quer já começar a falar dos problemas. Não, então assim, então você precisa ter bastante o timing e ser rápido na escrita, né? Porque tem gente que ainda escreve muito lentamente, né? Tem que escrever um negócio ali rápido, escrever em japonês ali, depois você se vira pra entender, entendeu, irmão? Porque às vezes você tá... Fazer a taquigrafia ali. Fazer a taquigrafia, né? Exatamente. E às vezes o pior é quando você tá numa reunião com 2, 3, 4 sócios. Né? Uhum. Não, é foda, né, cara? Mas assim, comentando esse lance que o Matheus falou, da reunião perca de tempo, quando você vai lá, eu confesso que eu ficava chateado quando o cara marcava comigo, eu me deslocava, saía, cruzava a cidade, pegava um trânsito miserável, chegava, aí era quase, tipo, 1 hora deslocando pra chegar até o ponto lá. Chegava... Você ia de moto na época, né? Ia de moto, chegava lá e tudo. Aí o cara não tinha entendido muito bem o que eu fazia, ou então achava o preço meio caro, ou então não era bem aquilo que ele queria no momento e tal. E aí você perdia a reunião. Aí você perdia quase, reunião normal, assim, presencial, é 1 hora, né? De boa, assim, passa voando. Porque online... E aí, beleza. Online, 2 minutinhos aqui, mas aí... Era 3 horas que você perdia. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar e 1 hora durante a reunião. Quando não fechava, cara, que prejuízo, mano. E que raiva que eu passava, porque eu perdi um período inteiro, sabe? Porque é tempo, é gasolina, é estresse, entendeu? Sim, total. Isso quando não era dia de chuva, né, velho? Que você ia de moto embaixo da chuva. A moto dia de chuva é sacanagem. É foda. E, tipo assim, isso entra naquele ponto de quando você deve fazer a reunião, né? Quando você acha válido fazer a reunião, né? Porque, assim, é um risco que a gente assume quando a gente vai fazer reunião, assim, antes de fechar. Né, reunião para explicar o que você faz, para entender o projeto, que é o meu caso, e acredito que seja o seu caso também, né? Você acha que faz essas reuniões antes de fechar também, para poder explicar o processo de venda mesmo. Não, né? Total. E é um risco que você assume de perder um tempo com um cliente que só não vai fazer com você. Né? Sim, esse que é o paia, porque aí você tipo, não conversou direito, tem uns clientes que são mais velhão, assim, os caras querem reunião presencial, tá ligado? Os caras é a moda antiga, não interage muito bem no WhatsApp, não sabe muito bem lidar com reunião virtual, e aí os caras querem ir lá, olho no olho aqui, pá, e ver de qual que é. Isso é foda, cara, porque hoje em dia às eu não vezes tenho muitos problemas porque a grande maioria dos meus clientes não são daqui, né? Então fica mais... Então, hoje por não estar atendendo mais regional, assim, fica mais fácil, porque eu não vou marcar uma reunião com o cara na Bahia e vou me deslocar daqui pra Bahia pra ir lá bater um papo com o cara em uma reunião de meia hora. Não mas dá, assim, né? Eu acho que, tipo, minha experiência com reunião hoje, ela é muito melhor do que o que eu fazia antigamente. O que eu fazia antigamente era mandar um PDF apresentativo, né? E acabou. Tipo assim, você quer meu serviço? Tá aí a apresentação do meu serviço e acabou. Quer, não quer? Dane-se, né? Então, assim, aí sim, se o cara fechasse, né? A pessoa fechasse, aí que a gente ia começar o processo de reunião e tudo mais, para que eu não perdesse meu tempo. Mas aí eu via que eu não tava convertendo muito dessa maneira e a gente entra nessa questão também de não é obrigatório fazer reunião. Eu acredito nisso, né? A princípio, assim, eu vejo vários designers que tem, assim, são caras muito grandes, são caras com um trabalho incrível, que conseguem fechar projetos legais, e que eles não necessariamente fazem reunião, né? Então, assim, nem a apresentação dos projetos deles são através de reunião. São um PDF que ele deixa lá no e-mail do cliente. Nossa, cara, mas não fica meio solto, não, a parada? Tipo... Cara, eu posso citar 2 nomes aqui, assim, porque são influencers, né? Acabam que são influencers e os caras, eles, assim, já falaram isso, que é o próprio Guilherme Vissoto, que é um designer, assim, sensacional. Ele mesmo fala que ele manda vários PDFs, ele não faz reunião com o cliente, muito menos reunião de apresentação. Ele envia vários PDFs, depois envia o PDF de apresentação com a marca, e o mesmo vale pro Victor Berriel, que também é outro designer sensacional. E são os dois, assim, que eu vejo que já, né, mostraram lá, abriram o processo deles lá de apresentação, e eles não fazem reunião. Eu também acho meio solto. Assim, dentro do meu processo, isso mais uma vez se encaixa. Cara, eu não consigo, mano. Eu tenho que
conversar com as pessoas, tá ligado? Eu tenho essa Exato. necessidade de conversar, entender o projeto, entender a empresa, e o cara me falar tudo que ele tem pra dizer. Acho importante também, assim, você ter um papo com o cliente pra você saber, porque às vezes alguma coisa que você põe no PDF, lá que você põe no documento, o briefing que você pede pra ele pode deixar escapar alguma coisa, porque ele não tá te falando, ele tá te respondendo o que você perguntou. Então, assim, algumas coisas pode faltar, mas eu concordo, assim, com essa questão de evitar ao máximo reunião, justamente por essa parte de deixar as coisas muito soltas. Porque uma reunião, eu acho que é uma coisa assim que você não consegue segurar muita informação, sabe? Eu acho que isso é informação não, mas demais. Mas a reunião presencial, né? Na reunião presencial é mais difícil. Ela é um nível mais hard, você tem mais estímulos pra prestar atenção. Acho que até às vezes uma ligação, por exemplo, eu já posso chamar de reunião, assim, de uma certa forma. Odeio ligação, odeio. Ah, cara, eu não chamo ligação de reunião, eu odeio, cara. Eu odeio. Eu levo por aí porque, assim, é meio que você tá batendo um papo com o cliente, você tipo, marca uma hora com ele, fala, não, vamos falar tal hora. Aí, tipo, às vezes uma ligação, eu acho que, sabe, pode solucionar essa necessidade. Recentemente aconteceu, por exemplo, você falou de você considerar ligação a reunião, eu lembrei de recentemente, assim, acho que tem 1 mês, 2 meses no máximo, um rapaz que ele era representante de uma certa empresa de registro de marcas que oferecia um bônus para se você fosse lá e indicasse o seu cliente para eles registrarem a marca do seu cliente, né? E aí, assim, eu me interessei pelo processo, me interessei, assim, pela parada, né? Eu queria só entender mais, porque, assim, se eu fosse realmente participar disso, é um cliente meu que eu estou enviando pro cara, então, sabe, se o cara lá for displicente... Você saber cara, quem que é a pessoa e tal. Se for um cara irresponsável, vai respingar no meu nome, né? Que fui eu que indiquei. Então, precisava saber mais. Eu falei, cara, gostei muito, pá... Vamos marcar uma reunião? Vamos. Sexta-feira? Vamos. Às 4 horas? Puf, acabou. Vamos. Aí chegou no dia, aprontei tudo aqui, pá, sentei, falei, mano, tá de pé? Tá de pé. Cheguei, sentei no computador, o cara me ligou no telefone. Nossa, cara, que broxante, né, mano? Que broxante. Tipo assim, eu falei, mano, que eu achei que era no computador, né? No Meet e tal, no Zoom. Aí ele falou, você queria pular e tal? Não, vamos pelo telefone mesmo, porque minha internet tá meio ruim. E só nisso, eu, tipo... Já cancelou qualquer... Não, é foda, sabe? Porque, assim, eu não considero ligação, reunião, porque é o seguinte... No telefone, cara, o cara tá aqui falando com você, mas ele também tá vendo outra coisa, sabe? Tendo outros estímulos, a cabeça dele tá dispersa, ele tá ali tentando focar e te dar um resumão direto, tudo muito superficial, saca? Agora, quando é reunião, que você consegue prender a atenção do cara na frente do computador, o cara tá te vendo, você tá vendo o cara, você consegue entender... Tipo, se o que você tá falando faz sentido pra ele ou não. Você consegue ver as reações dele não verbais, saca? O cara não tá te falando... Por exemplo, a gente tá aqui gravando o podcast e tá todo mundo se olhando aqui, todo mundo tá vendo que todo mundo tá prestando atenção um no outro e conversando. Isso, porque a gente vê a reação, entendeu? Então você vê se aquilo tá, de fato, atingindo a pessoa do outro lado ou não. A pessoa pode estar aqui concordando com você, mas o corpo dela tá falando, mano, nada a ver isso aí, tá ligado? Isso aí você acertou uma parada forte mesmo, porque até eu tenho muito essa coisa de não conseguir ficar muito parado fazendo uma coisa só. Então, se eu estivesse falando com vocês, por exemplo, só na ligação agora aqui, tipo, essa gravação, eu praticamente eu estaria fazendo outra coisa, saca? Tipo, mexendo no computador, saca? Não, você tá montando um sanduíche enquanto fala com a gente, tá ligado? Eu ia tá fazendo uma maratona em casa, porque o que é o seguinte, eu odeio... Não, sério, porque é o seguinte, eu odeio não prestar atenção no que as pessoas estão falando. Tipo assim, então se a gente tá numa conversa, é você prestando atenção em mim, eu prestando atenção em você. E o que eu faço? Tipo, aquele lance de estar presente, né, velho? De estar presente na reunião e focado, pô. E ligação, você fica muito disperso. Justamente porque o seu corpo, cara, você tem vários sentidos. Você tem o tato, você tem a visão, você tem a audição. E, se um deles tá entretido, você vai se entreter com outra coisa visual, né? E pra que isso não aconteça, velho, eu juro pra você, eu não quero. Tipo assim, não é algo que eu vou fazer isso. Assim que eu começo a entrar numa ligação, eu ligo e fico rodando a casa inteira, cara. Eu converso no telefone. Sim, não, total. Você pega e sai andando. No telefone. Exato. Você pega e sai andando. Eu começo, juro pra você, isso com tudo, com áudio. Cara, se eu tô mandando um monte de áudio pra alguém, se algum de vocês algum dia receber um monte de áudio meu, você tem a certeza que eu tô mandando aqueles áudios em pé e andando. Tipo assim, eu posso estar deitado, cara. Tô deitado, pá. Eu começo a mandar áudio pra alguém, eu te juro, eu levanto, cara. Eu levanto só pra mandar áudio. Porque, tipo assim, te juro, é porque, tipo, cara,
cara, eu quero, sabe, é uma maneira de eu focar, saber que não, eu também, tipo, cara, se você me ligar e eu tiver, tipo, fora daqui do quarto, onde eu tenho o computador e tudo, eu tô na sala, tô brincando com a minha filha. Minha filha tá lá pulando em cima de mim, gritando, correndo de um lado pro outro. Mano, você tá me ligando? Foda-se, eu não tô preocupado se ela vai interferir ou não, se ela vai estar me puxando, se eu vou estar no meio de uma brincadeira ou não. Porque é uma ligação, é coisa pra você agendar uma reunião, inclusive. Exato. Tô te ligando aí e tal, você tem tal dia, você pode marcar uma reunião? Posso, porque numa reunião eu vou estar preparado e eu vou, né, não vou estar brincando com a minha filha, não vou estar fazendo outras coisas, eu vou estar 100% ali presente na reunião. Isso faz total diferença. Mas isso aqui é o que eu acho mais loucura, assim, da nossa geração, é isso, porque a ligação tá sendo uma coisa que tá saindo totalmente, assim, de moda, que recebeu a ligação, igual o Thiago falou. Não, ligação antes, é vida ou morte, cara. Eu odeio ligação, cara. Sério mesmo, eu odeio. Independente do que seja. Pra falar com minha mãe, se durar mais de 2 minutos, eu já começo a ficar agoniado, porque eu odeio ligação. Sério mesmo. Começa a faltar assunto, né? Tipo, aí você tem que estar lá nem falando. Começa a faltar assunto, cara, mas é porque assim, como eu falei, uma conversa pra mim, pô, ou das duas uma. É uma conversa super informal, onde eu tô conversando ali com você, tô fazendo outra coisa e tudo mais. Uma conversa mais, né, eu conversando com você sobre assuntos sérios, que foi o caso dessa empresa, né? Então, assim, eu falo dentro dessa questão de passar credibilidade, que a gente tem que entender o seguinte, cara, existem vários pontos que vão determinar se o cliente vai ou não fechar com você, né? E dentro dessa questão de fazer reunião para entender o processo do cliente, entender o projeto, entender o orçamento, o que o cliente precisa, como é que você trabalha, tudo isso você precisa mostrar a sua cara, velho, porque a sua cara é o que passa credibilidade, né? Você tá ali, né? Passa confiança. E outra coisa, velho, você fazer reunião, assim, um dos prós, mais uma vez falando, é uma questão de vivência. Por exemplo, o Guilherme Vissoto e o Berriel lá não fazem reunião e eles são muito felizes desse jeito, é o trabalho deles. O Rafael e eu, a gente já não se sente confortável, né, sem fazer reunião. No caso, às vezes você está competindo com uma agência, com outro designer, e o que vai ganhar o projeto para você é o quanto o cliente se identificou com você. Às vezes foi algo atendimento, né, cara? É o atendimento, é como você se... É porque é o seguinte, quando você marca uma reunião e você quer entender, isso demonstra que você está interessado pelo projeto do cara, que você tá atento, entendeu? Você tá atento a tudo que ele vai dizer, você vai fazer um negócio com bastante atenção. Você está separando o seu tempo e demonstrando que você está aqui prestando atenção 100%. Pelo menos eu entendo assim, né? Enfim. Eu também entendo. Eu também entendo. Verdade. Isso aí passa, mas eu já vi que realmente assim, o cliente ele acaba confiando mais, só que assim, eu acho ruim a questão de reunião quando ela começa a virar, por exemplo, tudo vira reunião, sabe? Tudo só se resolve fica como é que é o nome? Fica profanando a reunião. Fica... Não é profanando a palavra, eu esqueci o nome da palavra. Banalizando a reunião. Banalizando a reunião. Tudo virou reunião. Mas é porque acontece demais. A pessoa fala, não, vamos fazer uma reunião então que eu tenho que passar algumas coisas pra você. Você não vai perguntar porque a pessoa quer falar na reunião. Você chega na reunião, tipo, é coisa que ela poderia já ter, como todo mundo fala, né? Poderia ter feito no e-mail. Não, a pessoa chegar pra você e falar, ó, é isso. E você fica tipo, tá, e aí? Não, era só isso mesmo. Ué. Pronto. Aí você parou, marcou um horário ali. Mensagem no WhatsApp, isso aí. Nem precisa ser e-mail, né? Mensagem no WhatsApp. E assim... E isso é uma parada que converge, porque ao mesmo tempo que a gente é a geração que deveria facilitar mais a informação, porque a gente, tipo, igual até a ligação, que já era uma coisa tecnológica há pouco tempo, agora já está ultrapassado, a tendência era a gente trazer informação para um ponto que facilitasse e não te tomasse muito tempo. Só que aí eu vejo que, assim, nessa questão é bom que passa confiança, mas em certo ponto a gente retrocede porque perde muito tempo às vezes, saca? É a minha frustração com a reunião e sempre foi, porque... A reunião faz a gente perder muito tempo, se você não souber se organizar. Mas é aquele lance de você fazer, banalizar a reunião mesmo. Tipo, quando você trabalha numa equipe, e aí pra tudo que você vai fazer dentro da equipe, você precisa reunir todo mundo e ter o aval de todo mundo, aí fica chato mesmo, entendeu? É o que o pessoal vive falando, que essa reunião poderia ser um e-mail, é porque normalmente tá falando de equipe. Quando a equipe se reúne pra fazer um brainstorm, a equipe se reúne pra tomada de decisão. Só que aí, assim, reúne lá 10 pessoas numa chamada, mesmo numa sala mesmo, fechada, e 2, 3 pessoas tomam a decisão e o resto tá lá só pra, entendeu? Só pra falar. Só pra ser notificado, só pra ter atualização. Cara,
decide vocês, depois você manda um e-mail da decisão, entendeu? É isso. Não, exatamente, cara. É porque, tipo assim, reunião, velho, tanto pra equipe quanto pra o mano a mano, né, tal, que a gente costuma fazer, você precisa ter um filtro, justamente pra não acontecer essa banalização da reunião, né? Tipo assim, às vezes você vai, imagina, você chamar o cliente pra alguma parada, alguma coisa que você precisa notificar o cliente, aí você marca a reunião, o cliente pega, tira o tempo dele pra falar com você, aí você vai lá e dá um recado, que você podia mandar um e-mail, mandar uma mensagem pro WhatsApp, entendeu? Então assim, você precisa filtrar. Recado, 2 palavrinhas. Não, era só isso, valeu. É só isso, pode seguir sua vida. Às vezes o cliente queria marcar um compromisso naquele momento, mas ele falou, não, o projeto é importante, e aí você, tá ligado, gastou o tempo do cliente. Então, assim, eu acho que é o seguinte, você precisa ter um filtro, né? Então, poxa, aquilo ali, quem vai decidir? Né? Quem é realmente relevante de estar ali naquela reunião? Já começa daí, né? Que o Rafa falou que tem equipes, né, que às vezes é só uma questão de 3 ali na reunião de 10 decidem e passam ali para o pessoal que tá só ali, existindo, efetivamente não participou da reunião, né? Então, assim, quem vai decidir? Existe algo a ser decidido a princípio, né? Uhum. Existe algo, assim, visões a serem dadas, né? Porque uma coisa é você... Notificação pode ser dada pelo e-mail, amigo, tá? Então, notificar, se o cara não tem nada pra dar uma réplica a você, nem pense, nem cogite, né, a ideia. Porque, por exemplo... qual é o princípio da reunião de orçamento? Claro, você vai mostrar como você trabalha, mas ao mesmo tempo que você vai dar a sua visão de mundo e como você trabalha, o cliente também vai trazer a realidade dele. Então precisa ser algo muito bem conversado, né? Então você precisa ali, naquele processo, explicar prazos, você precisa explicar como você trabalha, o que você faz, porque tem muito cliente que acha que identidade visual é um logo que você vai fazer em 15 dias, né? Ou menos, né? 15 dias ainda é bastante tempo, né? 15 dias ainda é muita coisa tempo, pra muita gente. Um dia, né? Um logo em um dia. Então, assim, você precisa explicar às vezes, né, para o cliente entender como é que funciona o processo, o que é uma identidade visual, o que é a identidade visual dentro da empresa dele. E, assim, ele vai chegar para você e falar, ó, cara, minha demanda é essa, eu preciso disso, essa é a minha realidade, a minha empresa é assim. Então, assim, são 2 pontos, né, sendo colocados ali, faz sentido ter uma reunião. Né? Agora, esse negócio de, vou aqui, ó, notificar aqui você e tudo mais, que poderia ser um e-mail tranquilamente, não faz o menor sentido. Mas aí, quando vocês vão fazer uma reunião com o cliente, tipo assim, eu quero saber de vocês como que vocês conduzem, tipo, quando o cliente começa a sair da pauta, por exemplo, porque o que acontece mais comigo é que às vezes o cara me sente assim, muito carismático, conversador e tal, e começa a falar problemas da vida, sabe, começa a mudar o rumo, e começa a contar a história da vida dele. A história da vida, e como é que você, tipo assim, eu acho muito difícil você cortar o cara, tipo, ou não cortar, mas você conseguir conduzir sem ser um pouco rude, sabe, e isso pra mim é o que mais... faz minhas reuniões ficar longas, é ter que ficar conversando coisa fora do tema ali. Eu tenho um pouquinho disso. É porque é o seguinte, eu aprendi isso na marra, tá? Que dentro da reunião, sempre tem o cara que é o líder da reunião, entendeu? Normalmente o líder da reunião é quem convoca a reunião, quem tá com a pauta na mão aqui. O cara fala, mano, eu tô com essa pauta e eu preciso discutir ela. Esse cara é o líder, e esse cara normalmente é o que toma a decisão, é o que tem a voz ativa. O restante tá ali ou para contribuir com informação útil, né? Ou para ser guiado. É isso. Eu entendo que é o seguinte, quando o cara me procura para um projeto, eu que tenho a voz ativa, eu que estou conduzindo, porque eu que estou com a pauta da reunião aqui, eu que estou com o brief, eu que tenho as perguntas, eu sou o cara que faz as perguntas e ele tá lá para me responder. Então, assim, cara, eu vou conduzindo a reunião e, tipo, como eu tenho a pauta, eu não deixo fugir da pauta. O cara começou falar do nome do cachorro dele que ele teve na infância, eu já corto o cara e falo, não, mano, você não tem nada a ver com sua empresa atual. Hoje, a gente precisa de tal coisa. Não, mas você fala duramente assim com o cliente? Cara, eu acho que não é ser duro, mano, é você ser firme, tá ligado? É ter firmeza no momento da reunião. Até porque, na reunião é o seguinte, sempre vai ter um líder. Sempre vai ter o cara que vai ser o líder da reunião. Se não for você... conversa, na realidade, tem um líder. Se não for você, vai ser o cliente, entendeu? E aí, se for ele... Né? Alguém vai guiar. Exatamente. E, tipo assim... alguém vai guiar. Por exemplo, eu sempre falo, velho, você quer começar a trabalhar com reuniões, você é um cara que não tem, assim, noção nenhuma de reunião, você era aquele cara que não ia muito bem nos projetos apresentados da escola, Estude relações interpessoais, estude livros de linguagem corporal, estude toda essa ciência comportamental.
Porque, como o Rafa falou aí, eu ia até tocar nesse ponto, nem toda reunião, toda conversa tem um líder. Então, sabe aquele grupo de bar que você sai com seus amigos aí, agora não, na pandemia não pode sair, né? Mas você saía ali, você saía ir pro bar e tudo mais, aquela conversa que você tava tendo ali sobre uma coisa completamente nada a ver com o trabalho, também tem um líder. Então, geralmente, e é incondicional isso. No caso da conversa informal, é incondicional. Mas no caso da reunião, o líder é exatamente isso, ele é decidido por quem toma as decisões, pelo decisor. Então, comece tomando as rédeas da reunião, né? Então, assim, o cliente vai atrás de você que tem que mandar o link da reunião, você que tem que pautar a reunião, você que tem que, cara, faça as perguntas, seja o primeiro a dar bom dia, seja o primeiro a dar boa tarde, o cara entrou na reunião, pô, e aí, seu fulano, boa tarde, tudo bem? Como é que seja você tá, o anfitrião, né, cara? Você tem que ser o anfitrião. Você tá recebendo. Porque o anfitrião, ele é a figura de poder. Então, isso reflete não só na questão na questão de gerir a conversa, mas também no poder de negociação que você tem dentro da reunião, entendeu? Então, assim, você automaticamente gerindo todo esse processo, você tem um poder maior de negociação para com o cliente. Fala aí. Cara, mas aí tem duas coisinhas, tipo assim, é que eu quero comentar. Primeiro, que é o lance da timidez, né? A pessoa é tímida ou é nervosa, o nervosismo às vezes atrapalha, a pessoa começa a ficar com a fala embolada, não sabe muito bem o que falar, como conduzir e tudo. Fica fazendo isso é nervosismo. Entendeu? Isso é nervosismo, é quando você sabe o que você tem que fazer, você sabe o seu trabalho, você é um profissional, só que você tá nervoso e isso te atrapalhou. Acontece, é mais comum do que se imagina no início. Com o tempo você vai, né, pegando as rédeas da coisa. Mas outro lance é a timidez, e a timidez arrebenta. Porque é o seguinte, quando você é tímido, você profissional é tímido, mano, você sempre vai deixar com que o cliente conduza o projeto, conduza a reunião, e você vai se colocar na posição aquele medo de incomodar. Você vai se colocar na posição de, tipo, um subordinado. Você vai ser um funcionário do cara. Capacho. O cara vai te falar... você vai virar o capacho. O cara vai falar o que ele quer, na verdade, não é o que ele precisa, o que ele quer, e você vai ser um mero executor, saca? E das ideias dele. E isso é ruim pro projeto, é ruim pra você, é ruim pra tudo, cara. Agora, dentro dessa questão que o Matheus tinha falado aí do cliente começar a chorar as pitangas dele, né? Começar a falar da vida dele. Eu vou ser sincero, cara, eu gosto muito quando isso acontece. Né? Por incrível que pareça... É bom, eu gosto também. Eu sou um... eu sou um cara... Também. Não, eu sou um cara que, além de gostar muito de conversar, eu sou um cara que eu sempre puxo muito pro pessoal da coisa, entende? Então, assim, eu sei que a partir do momento que o cliente começou ali a chorar as pitangas dele pra mim, falar, é muito provável que ali surgiu uma possibilidade de criar um vínculo emocional com o cliente. Uma entendeu? amizade além do trabalho. É uma amizade assim, porque o seguinte, né? Às vezes eu tô escutando ali o cara tá falando, contando a história da vida dele e tudo mais, eu tô lá ouvindo, pô, cara, que bacana, que da hora, muito bom saber disso. Inclusive aconteceu recentemente, né, com um cliente, um dos últimos clientes que eu falei, ele falou bastante, eu, cara, pô, que bacana a sua história de vida. E isso, pra mim, eu enxergo justamente como analisar tudo que o cara tá falando, porque às vezes ele acha que pode não ter nem a ver com o projeto, mas aquilo ali às vezes é por exemplo, uma marca pessoal, né? E o cara contar as perspectivas de vida dele é super importante para um branding pessoal, você entende quem o cara é e o que vale a pena ou não passar pro projeto, né? Isso vai além do comercial. E essa questão de abrir uma janela para eu me conectar com o cliente. Então, às vezes, o cara termina a reunião e me vê assim, eu já não sou mais um designer. Tipo assim, um designer que eu vi. Eu sou o Thiago, né? Eu sou o Thiago, o designer que escutou o cara, que conversou com o cara. Então, assim, eu já sou, o cara já me vê diferente, entendeu? Então, assim, eu curto muito quando esse tipo de coisa acontece. Eu não curto quando eu tenho algumas perguntinhas que eu faço, quebra-gelo na reunião, e o cliente não cede. É tipo assim, sim, não. Ah, sim. Nossa, cara, que... Mas, né? Nossa, sim, o cara não entrega, né? Não abre. Não, ele tá tipo assim... Fala. E aí, o que eu vou fazer, cara? Porque é o seguinte, o projeto, qualquer projeto é colaborativo. Entendeu? Então, assim, é uma troca, é uma via de mão dupla. Eu te dou informações, você me dá informação, que eu te dou resultado, eu te entrego o resultado, e por aí vai. Se o cliente não cede, se o cliente não me diz nada, como é que eu vou trabalhar?
Se não rola essa troca, né? Se tá indo só eu. Mas só voltando aqui, eu quero trazer o Matheus pra essa conversa. Matheus, eu vi que você mandou isso daí com a dor no coração de que tem uma história pra contar. Tá, conta, Matheus! Conta! Conta, Matheus. O que aconteceu com o seu cliente aí que dispersou? O que aconteceu? Não, assim, o que acontece comigo mais vezes, assim, é justamente dispersar. E eu já tenho um sério problema com dispersão, saca? Porque eu normalmente sou a pessoa que faz isso. Você já dispersa. Eu já disperso. Então, igual recentemente eu descobri, né, que eu tenho transtorno de atenção fortíssimo, sabe? O psiquiatra mesmo ficou assustado comigo lá, falou, meu filho, você precisa de cuidado. Pode sair na rua assim, não. Aí, tipo... Fala, Matheus, foca aqui, foca aqui. Você tem um problema, Matheus. Matheus, igual a lanterninha que aqui, ó. Mas é tipo isso, eu me perco demais. Até agora que eu tô falando, eu tô me perdendo. Mas aí, eu já me perco. O cliente se perde. Acaba que, tipo, a gente fala, e no final das contas eu fico, cara, mas então, o que definiu, sabe? Eu fico perdido, porque se a gente se perde mais... Termina a reunião e você não sabe o que rolou. Sem saber o que eu confirmo. Igual, esses dias aconteceu, eu fui fazer uma reunião com a cliente por videochamada, e a gente foi conversando, eu fui anotando ali, mas assim, na velocidade que a gente ia anotando, pra mim prestar atenção nela, eu não consegui ter o time de pôr tudo na pauta ali que eu precisava. No final das contas eu fiquei, velho, o que eu tenho que fazer? Sabe como é que eu vou lembrar? Aí, não, mas assim... Sorte minha que a cliente fez isso, ela anotou quando ela tava falando e me passou. Mas tipo, você fez a reunião sem pauta, você foi até esgotar o tempo... Não, foi uma máximo da reunião. Foi uma reunião de aprovação, na verdade, sabe? Tipo assim, de aprovação do projeto, de revisão, na verdade, porque seria necessária revisão, assim, alterações com certeza, não foi alteração aleatória, né? Mas, assim, aí as coisas que a gente ia ter no feedback ali na hora, o insight na hora, tipo, é difícil você captar aquilo e guardar. Então, assim, é muito foda você fazer uma reunião de uma coisa que você não consegue guardar toda a informação que você tem. Ainda mais quando você divaga muito, porque a gente conversava, falava de uma coisa, falava de outra, entrava no assunto, entrava em outro e sabe, eu perco o foco já. Se o cliente também perde o foco, fica mais difícil. Mas essa reunião era uma ligação ou era uma videochamada? Videochamada. E mesmo na videochamada você não foi tomando nota ali, pá, do que você tinha que fazer? Cara, eu não consegui pegar o time. Eu comecei agora, já que igual eu falei de gravar, foi minha próxima ideia. Agora eu vou começar a gravar tudo, porque é o único jeito de eu conseguir ter toda essa informação assim reunida. Agora sim, isso entra mais uma vez no que eu falei lá no começo. Cara, eu acredito assim que, claro, toda metodologia, todo processo de trabalho, ele tem um norte, ele tem alguma coisa que funciona mais no mercado, mas não é uma fórmula, não existe uma fórmula. Então, cada um pode trabalhar da maneira que se sentir melhor. Mais uma vez, dando exemplos aí de Guilherme Souto e Berriel, que trabalham sem reunião. É porque, na verdade, são os únicos dois designers assim, que eu vejo que trabalham sem reunião, né? Por isso que eu tô usando eles como exemplo. E que funciona muito bem. Mas, assim, às vezes tem pessoas que por diversas razões, né, seja ela tem transtorno ou transtorno de atenção. De ansiedade também, que acabou saltando aqui na língua, mas também, né, transtorno de ansiedade. Às vezes se sente muito eufórica durante a reunião, às vezes se perde, não consegue manter o foco ali, justamente por se sentir nervoso, timidez, ou por simplesmente não gostar da dinâmica de uma reunião. E essas pessoas podem tranquilamente trabalhar de uma outra maneira. Existem diversas outras possibilidades de se trabalhar e extrair. O importante, gente, é extrair, que a comunicação fique o mais limpa possível. O foco da reunião é extrair ruídos de comunicação. Fala, Rafa. Maravilhoso, maravilhoso. Então eu quero saber o seguinte. A gente tá falando aqui de reunião e tal, reunião de projeto, para extrair informação do cliente e tal, mas o briefing já não faz isso? É aí que eu... Então, vamos lá. É uma pergunta da hora essa aí, né? Muita gente acha que o briefing, ele substitui uma reunião. O que acontece no briefing, cara? Muito cliente, ele não sabe responder o briefing, ele se sente muito engessado. E por mais que tenha ali toda a sua ajuda, um briefing bem formulado, você consegue extrair bastante coisa. Existem duas coisas que você não consegue fazer no briefing, né? Uma, botar o seu lado da pauta. Explicar como todo o seu processo funciona da maneira mais concisa possível e verificar se o cliente realmente entendeu em tempo real, né? Então, assim, pô, fulano, tem alguma dúvida em relação ao meu processo, ao meu projeto e tudo mais? Não? Perfeito. E outra coisa, você extrair informações no ar, né? Eu tenho um caso de uma cliente, que eu fiz a marca dela, também é uma marca recente, que é o seguinte, ela me trouxe cores que no briefing, que eu analisei as cores e eu falei, cara, não,
isso aqui era uma marca pessoal. Eu falei, não, isso aqui não condiz nada com a pessoa que eu me reuni, sabe? Isso aqui não tem nada a ver com a personalidade dela. Né? Não tem nada a ver com o Instagram, não tem nada a ver com ela, o que ela me disse, os conceitos que ela me falou na reunião e no briefing tava lá. E aí eu cheguei pra ela e falei, em outra reunião que era já... Na verdade não era uma reunião, era mais uma troca de ideias mesmo, assim, do painel semântico do projeto. Eu cheguei pra ela e falei, mandei o painel semântico com cores totalmente diferentes do que ela tinha proposto e falei, olha só, eu analisei suas cores, mas o que eu senti em você na reunião, né, no seu Instagram aqui, não foi isso. Foram umas cores completamente diferentes. Eu vejo a marca desse jeito, passei os conceitos pra ela, o porquê de eu ter escolhido aquelas cores, e a cliente simplesmente amou. E eram cores que, tipo assim, foram completamente de encontro, sabe? Bateu assim de frente, caminhão com trem, com as cores que ela tinha me proposto. Então a reunião, ela é um pré-briefing onde você pode extrair uma pegada um pouco mais solta do cliente, digamos assim, sabe? O briefing, para mim, né, meu processo de trabalho hoje em dia, o briefing ele serve na verdade para validar a reunião. Né, o briefing ele aprofunda algumas coisas que foram ditas na reunião e ele valida, pô, é aquilo mesmo que ele me falou? Vou ver no briefing. Aí no briefing não tá condizendo com a reunião. Aí eu vou tirar minha dúvida com o cliente, falar, cliente, você falou isso aqui, mas no briefing não tá batendo. Mas então você faz a reunião antes do briefing ou vice-versa? Como é que funciona? A reunião antes do briefing. Você faz uma reunião antes do briefing, aí você já começa o projeto ou você faz outra de novo? Não, eu faço a reunião para entender o projeto do cliente, né? Para entender. Primeiro, eu filtro bastante as pessoas com que eu faço reunião, porque a reunião ela já por si só já é um filtro, né? Porque o cara vem falando com você, aí você já fulano, vamos fazer uma reunião? Aí já tem aquele cara que, assim, eu não tô muito afim de reunião. Aí você já fica meio assim, tipo, o cara não quer reunião, né? Pô, é o negócio do cara, é um projeto para o negócio do cara, vai ser importante para o cara e o cara não quer reunião, você já fica meio assim, já é um filtro, né? E tem aquele, pô, vamos lá, topou, bacana, positivo. Chegou lá, né, você já vai analisando qual é a postura do cara na reunião e aí você começa a engajar a conversa, vai fazendo perguntas, né, explicando o teu processo, o teu projeto, como é que funciona e tudo mais, e aí você pede informações para você também, porque você precisa de informação para entender quanto você vai cobrar, quanto você vai precificar, né, você precisa entender o que o cliente quer para você cobrar. E aí você vai lá, entende tudo bonitinho, depois eu passo o orçamento pro cara, se o cara topar, aí eu faço um briefing, e nisso eu já tenho na mente o que o cara falou na reunião e tudo mais, às vezes eu tenho anotação também, né, faço anotação durante as reuniões, e aí o briefing ele só valida as minhas anotações e o que eu tenho de cabeça do cliente, entendeu? Ele é uma validação e um aprofundamento. É assim que eu faço. Mas aí, por exemplo, na questão eu acho que é importante a gente ter tudo isso na forma que a gente possa levar como documento, porque... Além de tudo, a gente tem que tratar com documento nesse tipo de questão, né? Porque se você fala com o cliente, ele te passa uma informação, no briefing ele te passou outra, e você executa da forma que você identificou melhor, ele pode te cobrar uma coisa. Não, mas eu te falei isso no briefing. Ah, mas no briefing, ou naquela reunião nossa, eu falei pra você aquilo coisa, eu falei que eu gostava de verde por causa do Goiás e tal. Tipo assim, é uma coisa que... Por causa do Goiás. Foi bom demais. Eu já vi essa, por isso que eu citei, mas é muito foda, porque eu acho interessante, assim, igual o jeito que eu vi você falar, eu achei interessante nessa situação fazer uma reunião pós o briefing, né? Não sei se funcionaria pra mim, eu acho, porque pra validar as informações do briefing. Mas é muito, igual eu vou retomar de novo isso, é muito foda a reunião porque não dá pra documentar tudo e se alguma coisa te escapa, pode ser no final a pessoa te cobrar aquilo e tudo mais. Cara, mas assim, eu fiz a pergunta e eu mesmo vou responder. É que é assim. Mas é que tipo assim, o próprio briefing, ele também pode servir de pauta para reunião, né? Servir de guia. Por exemplo, é porque o Thiago falou aí, você usa a reunião como um filtro e tal, para saber se o cara tá de fato interessado ou não, qual o nível de interesse nele, né, de entrega que ele vai ter nesse projeto ou não. E isso já serve como para você fazer de perfil de cliente. Às vezes você não quer trabalhar com gente que não tem uma entrega, um empenho total no projeto. Você quer trabalhar com pessoas que querem construir uma marca sólida e para isso exige uma entrega maior. Beleza, você já tem isso como filtro, você já sabe você já tem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser esse projeto, entendeu? Como é que vai ser esse cliente no meio do projeto, você já consegue filtrar por aí. Exatamente. E outra coisa é porque o briefing vem antes, o briefing vem depois, o briefing, né, e tal, esse lance... É tipo assim, eu acho que... Eu acho muito pessoal. Não é nem que é pessoal, eu acho que é dinâmico, entendeu? Vai muito de caso a caso. Tem caso que você manda o briefing antes, o cara preenche e tal, o cara se sente mais à vontade lá.
de preencher o briefing. Tem gente que não se dá bem no formulário, não entende muito bem as perguntas, as coisas ainda estão muito nebulosas na cabeça dela, e ela precisa de ajuda para preencher o briefing. Então, assim... durante a reunião. Então, assim, é muito dinâmico, porque, saca? No caso, assim, essa primeira reunião, ela é um processo de venda também. É porque vou citar aqui minha metodologia, por exemplo, que é uma metodologia, assim, muito maluca, moldável, saca? Ela não é uma coisa rígida que eu sempre vou seguir ali com tudo, todos os clientes vai ser da mesma forma. Não, vai muito do momento, saca? Tipo, por exemplo, o cara me procura para fazer uma marca. Beleza, eu vou, no primeiro momento, via o WhatsApp ali, que é normalmente o ponto de contato mais comum, falar pro cara, me conta o que é seu projeto, me fala aí, pra quando que é, você tem prazo pra isso suficiente, você não tem, qual que é o segmento, o cara já vai me dar mais ou menos um resumão ali, bem a grosso modo, do que é a empresa dele, então já vou estar com isso na cabeça. Aí eu solicito uma reunião, quando o cara dá abertura para uma reunião, ou se ele for muito corrido e tal, eu falo, mano, toma o link do meu formulário, responde aí que aí já tem todas as perguntas que eu preciso para montar uma proposta de orçamento. Então o cara me manda lá, eu já mando esse briefing, que já é o briefing, também já é as perguntas que eu preciso para montar a proposta. O cara me manda, eu monto a proposta e mando para ele. Aprovada a proposta, o cara falou, cara, é isso, vamos fechar, tudo certo, orçamento tudo certo. Agora sim, eu faço uma reunião de diagnóstico. Então, eu já tenho na minha pauta uma ideia que o cara já me passou, a grosso modo, do que é a empresa dele, o segmento, qual que é o projeto diferentão que ele quer. Eu já tenho o briefing com todas as respostas documentadas e agora eu vou para uma reunião de diagnóstico onde eu vou validar as informações. Falar, olha, você respondeu tal coisa, eu entendi isso e isso, está correta a minha interpretação? É isso mesmo? O que você acha e tudo? E aí a gente vai conversar sobre o projeto, mas nisso o projeto já tá rolando, entendeu? Não, pois é. E aí assim, só pra... Né, que a gente já ficou bastante tempo aqui, né? Só até finalizando de responder a pergunta do Matheus, né? Que ele falou da questão da validação do briefing, que é bom sempre ter documentado, não sei o quê. Primeiro de tudo, o briefing, bacana você tocar nesse ponto, o briefing, ele é um documento, né? Sim. Bem legal isso. Não, que no briefing eu falei isso e tudo mais, você... O que eu faço depois que eu analiso o briefing? Eu estudo o briefing, então dali eu vou extrair, vou juntar as informações que eu peguei da reunião antes do briefing, juntar com as informações do briefing, vou fazer aquela análise, filtrar os elementos, porque tem coisa ali que para mim não interessa, tem coisa que me interessa bastante, não vou ver o que, né? Fazer a hierarquia ali, mapa mental e toda aquela metodologiazinha bacana, né? E aí depois que eu faço isso, qual é a minha maneira de validar todo esse choque de ideias, essas análises de ideias? É o painel semântico. É montar ali um painel visual para o cliente, para ele entender qual é a proposta visual que eu tenho a partir de todas essas ideias. E das duas, ou propor uma reunião para o cliente para poder mostrar o painel semântico, ou simplesmente enviar e validar as ideias ali, o porquê daquelas ideias. Que foi o que eu fiz, por exemplo, com essa cliente que eu falei. Né, eu enviei para ela o painel semântico que ia totalmente de encontro com as cores que ela falou, e aí eu pedi o feedback dela, falei, cara, se você não gostou, pode falar, é um projeto colaborativo, e ela disse que amou e não sei o que, então assim, se no final chegasse e falava, não, eu não queria o do briefing, aí eu ia mostrar a conversa do WhatsApp e falar, mas você me disse aqui que você tinha aprovado a ideia, não tem sentido, né, então... Bacana, isso aí é funcional totalmente. Cara, maravilhoso, eu sei que o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando aqui nos minutos finais do episódio. E eu só quero agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. A gente ainda tem muito assunto pra falar sobre reunião. Eu acho que vale a pena uma parte 2 desse negócio, hein? Vale a pena uma parte 2, sabe? Tem muita coisa sobre esse assunto reunião que é relevante, é importante. Inclusive esbarra um pouquinho em processo. Tem muita coisa que a gente não falou, na realidade. Tem muita coisa... Por exemplo, reunião presencial tem a questão de locais, né? De onde fazer, de como se... Enfim... Acho que vale a pena mais ainda sobre esse mesmo papo, velho. Vale a pena um episódio 2 sobre reunião. E, cara, muito obrigado se você ouviu esse episódio até aqui. Compartilha com todo mundo, cara. Todo mundo tem problema tem dificuldade com reunião, fazer reunião online, fazer reunião presencial. Isso aqui eu acho que já dá pra dar uma esclarecida. E, mano,
Convida a galera para seguir a gente nas redes sociais, o @gridosmentais, procura a gente em qualquer lugar, inclusive procura a gente na sua plataforma preferida de podcast, joga lá Grids Mentais que você vai encontrar a gente. A gente vai estar em todo lugar. A gente tá em todas, cara. Mano, então, valeu, obrigado, Matheus, obrigado, Thiago. Tamo junto, cara. É nóis. E não esqueçam de comentar aí se vocês realmente querem uma parte 2 falando mais sobre isso aí. Comentem aí, não esquece de falar pra nós, dá um toque. Ajuda demais. É isso aí, gente. Então, um beijo, foi. Um abraço, galera. Um abraço.